O que você quer começar agora, para que daqui 7 anos você possa desfrutar e dizer: isso que eu estou colhendo hoje é fruto que eu plantei lá em 2026. Hoje eu não vim falar sobre mais um ano. Eu vim falar sobre um princípio, porque tudo que começa bem permanece bem na nossa vida. E tudo que você começa fora do princípio vai exigir correção ao longo do caminho. E eu sei que não é isso que você quer. Então, fica comigo e vamos aprender o princípio que vai reger 2026. Se você chegou até aqui, respira, porque esse canal não é sobre curiosidade vazia, é sobre viver debaixo da lei e da provisão divina. Eu sou Alda Coelho e aqui a gente fala sobre os movimentos invisíveis da providência que organiza o tempo certo, alinham nossas decisões, curam emoções e conduzem destinos. E se esse assunto toca o seu coração de alguma forma, já se inscreva no canal, ativa o sininho em todas as notificações, porque quando a provisão se move, quem está atento não anda perdido não, anda guiado. E agora sim, vamos começar a nossa conversa sobre 2026. Um ano que não vem para confundir, não, mas para revelar caminhos, alinhar escolhas e ativar a provisão em quem decide caminhar consciente. Então, se você somar 2026, 2 mais 0, mais 2, mais 6, teremos o número 10, que somando 1 mais 0, teremos o número 1. 1 na Bíblia é princípio. Princípio é aquilo que governa o começo e determina tudo aquilo que vem depois. O princípio não pergunta o que começa. O princípio pergunta quem governa. No princípio, dia 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes disso, o texto diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, havia causa, havia potencial, mas não havia governo. Então, o que Deus faz primeiro e o que Ele não faz? Deus não cria pessoas primeiro, tarefas, estruturas, resultados. Deus cria luz. Essa luz aqui não é o sol, nem os luzeiros, não, porque eles foram criados no 4º dia. Essa luz aqui é a consciência, a verdade, o discernimento, a retidão. Luz essa que passa a governar o caos, porque aquilo que governa o início do processo se torna o centro da nossa vida. Muitas vezes, a falta de clareza, o nosso medo, os bloqueios, até doenças, vem lá do passado, lá do início, desde o momento da nossa concepção. As crenças que fomos adotando ao longo da nossa jornada, principalmente na nossa infância. E o que a gente decidiu lá atrás pode estar governando até hoje, até os dias atuais. Nada começa sem luz governando. Logo, vou te passar um exercício e você vai se curar. Você vai conseguir manifestar essa ideia. Você vai desenvolver esse projeto. Você vai realizar esse sonho. É uma técnica simples. Daqui a pouco eu vou te ensinar. Porque não adianta dar início
se você não colocar um princípio, se você não colocar um governo, não vai. Então, lembrando, o que foi decidido lá atrás, quando você observava a sua realidade, quando você observava os seus pais, seu mundo, pode estar governando o seu dia hoje. Quando não houve luz lá no início, lá atrás, o medo passou a governar a sua vida. A carência virou centro e você começou a atrair pessoas, situações, relacionamentos egoístas, narcisistas. Por quê? O que faltou? Princípio, luz. O vitimismo virou sua identidade. Então, quando isso acontece, nós começamos projetos com ansiedade, nós começamos relacionamentos com medos, sonhos com autossabotagem. Ou seja, começar sem luz, sem essa palavra linda que você vai escolher na hora do exercício, é permitir que o passado governe o futuro. Aquilo que não se torna consciente passa a governar nos bastidores por trás, como um ladrão que vai roubando, matando, destruindo os nossos sonhos e toda a nossa vida. Por isso, muitas vezes, você pensou em desistir, porque embora houvesse da sua parte tamanho esforço, nada dava resultado. As coisas não fluíam, não aconteciam e você não entendia o porquê. Agora você vai entender. Decisões conscientes viram destinos. Crenças limitantes, coisas lá do passado, viram governo interior. Então, curar é trazer luz ao que ficou nesse escuro. Começar de novo é mudar o centro que governa a nossa vida. Você não vai deixar de escrever essa folha. Nessa folha, você vai escrever todas as trevas que você viveu. Vazios, dores, rejeições, medos, abandonos, fracassos. Só que você vai anotar tudo isso de um lado da folha sem julgamento. Você vai anotar a realidade. Apenas dar nome a tudo aquilo que você viveu. E ao lado de cada palavra, de um lado da folha você vai escrever tudo isso, do outro lado você vai deixar em branco, porque você vai escrever do outro lado todas as palavras opostas. Por exemplo, se do lado esquerdo aqui você colocou rejeição, aqui você vai colocar o pertencimento, uma palavra oposta. Se aqui você colocou medo, aqui você vai colocar confiança. Abandono, por exemplo, cuidado, confusão, clareza, escassez, provisão. Isso será como o Gênesis acontecendo dentro de você. Treva sendo separada da luz. Agora, você vai olhar para todas essas palavras de luz e escolher apenas uma. Inclusive, se você quiser pausar para poder fazer o exercício, pode pausar. Depois você continua. Porque você vai olhar para todas essas palavras opostas, palavras de luz, e escolher apenas uma palavra. Essa palavra será o princípio, o governo, o centro. Essa palavra vai começar a governar os seus projetos de hoje para frente, seus sonhos, seus desejos. Não é a meta que governa, é o princípio. Essa palavra será o princípio que vai governar o seu futuro de agora para frente. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Jung chamaria isso de consciência reorganizando a psique. A Bíblia chama de luz governando o caos. Não é força de vontade, é troca de governo interior que você precisa. Muitas vezes você se sentiu sem ânimo, sem força. Tamanha força dessa treva inicial da sua vida, da minha vida. Então essa força
ela vem da troca desse governo interior. E aqui entra a lei da provisão divina com perfeição. A provisão não responde ao pedido, ela responde ao alinhamento. Quando a luz governa, o princípio é claro, o coração está inteiro, a vida começa a cooperar. A sua vida entra em sincronicidade, você começa a estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e tudo começa a fluir, porque não há mais conflito entre aquilo que você quer e o que governa a sua vida, o que governa você. Você entra num outro fluxo, você entra numa outra frequência. E Deus começa com a luz. Jung chama isso de consciência. A lei da provisão divina chama isso de alinhamento. Mas todos revelam a mesma verdade. Quando o princípio governa a vida, se organiza naturalmente. Essa sua nova palavra é o seu novo princípio, o novo governo da sua vida. Enquanto a tristeza, a escassez, o medo, a vergonha era o princípio, o que governava a minha vida, eu não tinha resultados. E o sofrimento, ele vinha todos os dias, e todos os tipos de abuso que você pode imaginar. Então minha alegria, ela era minada, o meu sorriso era fechado. Um dia, como você hoje, quando eu consegui mudar esse princípio, o governo da minha vida, tudo começou a fluir e eu pude sorrir. Esses dias eu estava aguardando um atendimento e um senhor ao telefone, conversando com outra pessoa, ele dizia assim: eu preciso parar de catar latinhas. E eu percebi que a pessoa do outro lado questionou, dizendo para ele: por quê? E ele respondeu: porque eu quero mudar a minha vida. E se eu continuar fazendo isso, nada vai mudar. Ele disse: eu quero sair disso e poder ajudar outras pessoas. Eu quero, sabe o que ele disse? Eu quero ser terapeuta. Eu achei aquilo incrível mesmo, porque era exatamente o material que eu estava preparando para disponibilizar agora para você. Então, o que ele estava falando? Ele estava dizendo: eu preciso mudar o princípio da minha vida, eu preciso mudar o que governa a minha vida, o que governou a minha vida até hoje. E ele vai conseguir. Porque quando o sentido, o princípio, o governo da sua vida muda, tudo muda. Então, pegue a sua palavra. A minha para 2026 é sorriso. Pegue a sua palavra e ore assim comigo. Senhor Deus, assim como no princípio tu dissestes: haja luz, nós te pedimos, traz luz sobre tudo aquilo que ainda está confuso dentro de nós. Visita os começos da nossa história, os lugares de dor, de vazio, de trevas, as decisões que fizemos para sobreviver e que talvez ainda estejam governando nossa vida. Retira de todos nós o governo antigo, que não nasceu da verdade, estabelece em nós um princípio santo, claro, alinhado. Troca o coração de pedra por um coração vivo, sensível à tua voz, governável ao teu espírito. E que este ano, 2026, ano 1, seja guiado, que cada escolha seja consciente, que cada sonho seja sustentado por tua palavra. Declaramos que onde a luz governa, o caos perde autoridade. E onde o princípio é santo, a provisão flui. Assim, Pai, consagramos 2026 como um ano de começos firmes, fundamentos restaurados e vidas alinhadas em nome de Jesus. Desejo que você viva 2026 com luz no começo, governo ao longo do caminho e provisão em cada passo da sua vida. Gratidão
bênçãos multiplicadas.